Nós necessitamos resgatar o sentido do Natal por aquilo que ele é. Que o Álvaro trouxe, né? Qual é o Natal que vale a pena ser vivido, Ítalo? Depois o Thomas responde. Pergunta maravilhosa, e eu acho que a resposta, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, né, mas está aqui do nosso lado, está aqui na minha esquerda. E voltando um pouco ao assunto, que eu acho que uma coisa completa a outra, né? Existem algumas coisas que pegam bem, né? Quer dizer, um sujeito forte, essa é uma virtude que pega bem. O sujeito é forte, o sujeito é inteligente, é uma virtude que pega bem também, né? O pessoal gosta de ser reconhecido assim, né? Sou forte, sou inteligente, né? Perspicaz, engraçado. Olha, tem até desvios morais que pegam bem, né, que viraram piada. Por exemplo, preguiça, né? Uma preguicinha, vamos ficar de preguicinha. Você não pega mal você falar que você tem uma preguicinha de vez em quando, né? Agora, tem uma virtude, que é de fato uma virtude, que ela está muito esquisita hoje em dia, que ela é sinal de fraqueza, às vezes isso é uma deturpação muito grave, que é a humildade. Né? Quer dizer, a humildade é uma virtude. Esse bebezinho aqui do nosso lado, ele é o Deus, né? E é absolutamente humilde, num lugar absolutamente humilde, recebido entre ruínas, entre animais, aquecido por animais, nos braços ali do seu pai, da sua mãe, daqueles ali que foram visitá-lo, mas é absolutamente humilde. A humildade é uma virtude muito grande daquele sujeito que entendeu mais ou menos que a vida nesse mundo é um tipo de serviço, né? Um tipo de serviço. Falou, olha, aquele que quiser ser o maior, né? Não é assim que fala? Aquele que quiser ser o maior, vai lá e serve aos outros. Assim se mostra uma grandeza do desprendimento, assim se mostra uma grandeza daquilo que é próprio do ser humano. Falou, olha, eu estou aqui para servir aos outros. Falou, estou aqui para quê? Para querer ficar provando, né, o quanto que eu sou bom, o quanto que eu conheço, o quanto que eu conquisto, etc. Falou, olha, isso aí o vento bate e vai embora, a traça come, isso aí some agora. Aquela relação que se estabelece sem querer ficar fazendo poesia, Cristian, mas aquela relação que se estabelece no amor, né? Se olhar para uma pessoa e falar assim, cara, o que esse sujeito está precisando, né? Tô aqui, né? Vamos servir. Você se diminui, você se põe como um tapete para a pessoa poder pisar e seguir adiante. Fala, olha, esse é o Natal que vale a pena ser vivido, me parece. Né? Um Natal no qual o grande exemplo, né? a grande cátedra, a grande cadeira, né? Está aqui do nosso lado, no presépio. Olha, esse é um Natal que vale a pena ser vivido na nossa família, né? Nosso ambiente de trabalho. Aprender, né? Essa coisa que às vezes também pega um pouco mais. Aprender de quem pode ensinar para a gente. E aqui do lado tem, né, toda uma disciplina mais rica do que qualquer disciplina de doutorado, de pós-graduação. Olha, aqui tem uma imagem muito mais rica do que qualquer coisa que você possa conquistar. A informação acadêmica está aqui do nosso lado. Qualquer olhar um pouquinho mais atento, né, um pouquinho mais sensível, que pare, sei lá, por 3, 4 segundos para contemplar, poeticamente, vai sair muito engrandecido. Por quê? Porque todo o significado está ali. Esse é o Natal que me parece, esse é o Natal que eu quero viver. É o Natal que eu quero viver. Thomas, e você? Bem, eu tento sempre ter aquele exercício muito confessional de analisar como é que o Natal dialoga com o Thomas. Se a minha casa de fato é uma choupana onde o menino Jesus se apresenta ou não. E dentro do meu espaço doméstico, aí claro, né, temos as especificidades. Então, há natais em que estive muito mais envolvido com o menino Jesus e outros que sequer tive condições de ser o burro do presépio. Agora, quando eu paro para pensar em Natal, em nível social e todo esse deslocamento, eu acho que acompanha a própria promessa de Cristo. E que em nenhum momento disse que a redenção se realizaria aqui, e que em nenhum momento disse também que o caminho era de facilidade, mas era o de que tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. E quando eu olho essa dimensão de um Deus que nasceu nessas circunstâncias materiais, que na comparação com muitos hospitais públicos brasileiros, evidentemente que foram circunstâncias materiais piores, ou seja, Deus é tão humilde que nasceu em circunstâncias materiais onde um SUS brasileiro consegue ser melhor. Isso é muito profundo. E quando eu paro para olhar tudo isso e começo a ampliar para a minha própria perspectiva pessoal,
eu não consigo ter uma esperança em larga escala. Eu tento de verdade ser um bom ladrão. Eu tento de verdade ser aquela pessoa que, quando ocorrer ali o meu último suspiro, o meu último instante, eu quero estar preparado para receber aquela visita. Então, Santo Agostinho nos ensina, e o Paulo Cogos fez referência a isso, sobre como o nascimento de Cristo ressignifica a queda de Adão. Como acabamos, por mais que isso nos desloque, né? Como o nascimento de Cristo nos reaproxima dentro de uma concepção humana muito maior do que o homem que cai. Independentemente de como o resto esteja. Eu não quero ser como o publicano. Eu não quero ser como uma pessoa que acusa o publicano. Eu quero ser necessariamente a pessoa que estaria na sua casa prostrada dizendo: Senhor, minha vida é assim, 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 mas aqui eu quero ter um presépio digno para recebê-lo. Então essa é a minha dimensão pessoal. É muito difícil conseguir parar e responder em uma pergunta tão profunda como a que o Álvaro fez, em que você lida com tantas cadeias de problemas, com tantas situações, com tantos processos que tocam especificidades de países, circunstâncias, confessionalidades, biografias, etc. Agora, existe aquela individualidade, porque, como o próprio Cristo disse, você será reconhecido enquanto um nome. Quando eu chegar aí, se eu chegar no céu, no purgatório, no inferno, Deus irá dizer Thomas, Deus não irá dizer brasileiro, coletividade, Paulo Freireano. Não, Deus dirá Thomas, e aí? Não é verdade? Paulo Cogos, qual o Natal vale a pena ser vivido? Acho que tem duas dimensões que nós devemos tratar sobre isso. Uma delas é o seguinte: tem um autor que chama Henry Van Dyke, ele escreveu um texto chamado O Outro Rei Mago. Além dos três que nós já conhecemos, ele escreveu a história de um rei mago chamado Artaban. E o Artaban, ele queria buscar a Deus. Ele queria buscar a verdade, o bem, a beleza absoluta. E ele tinha certeza de que essa busca teria um fim, que essa busca seria recompensada, que não existiria algo como uma eterna luta entre luz e sombras, porque isso seria uma religião sem esperança. Então a ideia de que essa busca dele teria um fim é a ideia da esperança cristã, e é o que Cristo nos traz na encarnação, um mundo que estava nas trevas do pecado, e finalmente essas trevas chegam ao fim com a encarnação do Verbo. Por isso que Maria é chamada de estrela da manhã, aquela que anuncia a grande luz, que é o sol, que é Cristo. Então, a primeira coisa é que o Natal nos mostra que essa busca tem um fim. Agora, como que Artaban viveu esse Natal? Ele, por vários motivos na história, ele acaba se atrasando e não consegue acompanhar os três reis magos e não consegue chegar a Belém para adorar o menino. E ele continua na busca dele arduamente, mas sempre com a ideia do Rei dos Reis em mente. E durante a sua busca, ele passa por vários percalços, e sempre que ele tem uma oportunidade de encontrar o Deus menino, alguma coisa acontece que o obriga a fazer algum tipo de caridade. Então ele precisa ajudar um doente, acaba se atrasando. Depois ele precisa subornar um dos soldados de Herodes, que queria matar os bebezinhos, e acaba salvando um bebezinho. Depois ele acaba resgatando uma moça que ia ser executada e assim por diante. E ele acaba vivendo a vida dele, fica velho e não chega ao Deus menino, pelo menos não da maneira humana, da maneira como alguém poderia humanamente dizer que ele teve sucesso. E no final, 33 anos depois do início da sua busca, ou seja, a mesma idade com que Cristo é crucificado, ele tenta chegar àquele que ele pensa ser o Rei dos Reis, que está sendo crucificado, e também não consegue. Mas ele viveu a vida dele servindo os outros, que é aquilo que o Ítalo muito bem falou, uma vida de serviço nesse mundo. E sempre com Deus em mente. Então não é que ele era uma ONG filantrópica. Ele era alguém que fazia o bem com Deus em mente. E quando ele morre, ele encontra o Rei dos Reis, que é o que importa. No resto da eternidade dele, ele estará com o Rei dos Reis.
Então, além da caridade, além de um Natal que não é uma busca legalista por cumprir uma série de preceitos, mas é viver a caridade. E aí o próprio Van Dyke começa o texto dele com um pequeno poema em inglês que fala justamente isso. Aquele que quiser buscar o caminho sozinho, simplesmente cumprindo uma série de preceitos, não vai conseguir. Mas aquele que, vivendo o amor, acabar se extraviando um pouco do caminho, esse acabará sendo glorificado. E ao mesmo tempo nós temos que ter Jesus em mente, porque ele nasceu em Belém. E Belém, Bethlehem, significa casa do pão. Porque Deus também se fez pão na Sagrada Eucaristia. Então é um Natal que tem que ser vivido com o serviço ao próximo, com a caridade, mas também com o cumprimento dos preceitos cristãos, também com a frequência à Santa Missa, em estado de graça, confissão, seguida da comunhão. Então eu diria que essa é a maneira de viver o Natal. Marcos, a mesma pergunta. Qual Natal vale a pena ser vivido? Perfeito. O Natal que vale a pena ser vivido é o do encontro com Jesus, com o Verbo de Deus. Quando nós olhamos o presépio, nós percebemos que toda a criação, todas as espécies, todos os gêneros concebidos e criados, produzidos por Deus, se encontram com o Verbo. Os animais, os seres vivos em geral, os seres humanos, os anjos, mas também aquelas figuras que representam o ponto culminante do exercício humano. Na figura do poder temporal, os reis, e da autoridade espiritual, os reis magos. Ou seja, há uma rica e complexa rede de significados no presépio, que leva ao encontro de todos os seres criados com o próprio verbo, com a própria palavra, o Logos que ali se faz carne. E essa mediação que existe entre o Natal e a cruz, na Páscoa, representa a totalidade do sentido do gênero humano. No Natal, a origem e a possibilidade da redenção. Na cruz, o sentido de vida e o sentido que é dado ao sofrimento e à humilhação. O encontro entre a cruz e o nascimento, ou vice-versa, mutatis mutandis, da origem com a finalidade da vida humana, mostra a riqueza e a complexidade da presença de Deus entre nós. Um Deus que se faz carne, um Deus que assume a natureza humana para, nela, oferecer gratuitamente, pela sua infinita misericórdia, a oportunidade da redenção do gênero humano. A oportunidade da aquisição de um sentido de vida que, no Natal, se manifesta de maneira absoluta. O presépio é a estética perfeita, é a expressão máxima da beleza. Porque ali nós percebemos que o gênero humano tem, a partir da constituição do presépio, a oportunidade da redenção, a oportunidade da regeneração, a oportunidade do encontro com a palavra que é a verdade. Rafael. Eu lembro do Josué Montelo, que é um antecessor do meu cargo. Ele foi diretor-geral da Biblioteca Nacional. Ele dizia que o Natal bem vivido é o Natal que se vive como criança. E é muito interessante porque a figura justamente central do presépio é a criança. E como é que seria viver o Natal como criança, né? Bom, eu tenho muitas lembranças da minha infância. Essas lembranças da minha infância têm muito a ver com a minha avó, os meus primos, todas aquelas vivências fantásticas que me fizeram uma vez responder a seguinte pergunta: qual é a sua data favorita? Eu disse o Natal. E eu fiquei muito impressionado quando uma pessoa disse carnaval. Eu fiquei até, arregalei os olhos, pensei, como é possível escolher, né, preferir o carnaval ao Natal? Mas eu ouvi isso. Então eu pensei, por que será que aconteceu isso com essa pessoa e aconteceu aquilo comigo? E nessas reflexões eu percebi o seguinte, olha, ali naquele momento eu tinha uma vivência familiar muito intensa. Essa vivência, ela tinha relação, a minha avó ligava à missa, falava, recordava algumas coisas de Jesus, mas ainda que fosse pouco, porque já estava naquele rarefeito, naquela luz rarefeita, aquilo deixou muito profundamente uma marca cristã no meu coração. Porque mesmo quando eu me afastei,
Depois, quando eu quis voltar, foi num Natal que eu me confessei e que eu voltei a comungar. Foi num Natal. E isso foi muito importante para mim, porque naquele momento eu revisei minha vida inteira, porque afinal, confessar uns mais de 15 anos foi tirar um peso enorme das minhas costas, né? Foi quase que renascer, voltar a ser criança e pensar, o que é que eu quero daqui para frente? E porque eu tinha uma vida toda pela frente agora, uma vida eterna, que sai eterna, né? Eu tenho a esperança E aí eu penso no seguinte: a marca do ano faz com que as pessoas muitas vezes reflitam sobre o que elas querem dali para frente. Mas a marca do ano, muita gente pula ondinha, né? E faz, né? As 7 ondas. As 7 ondas, essas coisas. Eu nem sei isso aí. Mas o fato é que é uma marca que poderia ser em qualquer data do ano, não é verdade? É algo arbitrário, mas não. A passagem de 2020 para 2021 é a marca do nascimento de Cristo. É o Natal que importa. Então a reflexão começa a partir do Natal. Quando eu passei por isso, eu voltei à igreja, comungar, me aproximei de novo de Cristo. Eu percebi que, a grande reflexão sobre o que eu quero daqui para frente, e a reflexão anual que eu vou fazer, mais importante até do que a do meu aniversário, é esta. Porque essa está vinculada justamente com a minha vida eterna. Então, eu acho que é um Natal que tem todos esses componentes. Como dizia Aristóteles, não basta você falar, o que mais importa no ser humano é a vida da inteligência. Não basta também só falar, só as pessoas que só busquem, né, a igreja e Cristo. Não, há muitas manifestações e buscar a igreja e Cristo é fazer com que isso reverbere, com que isso, digamos assim, ecoe e faça com que você consiga ter um Natal na sua vida privada e familiar interessante, e ao mesmo tempo que não esqueça que, embora você tenha lar, foi justamente um desabrigado, né? Foi num desabrigado que Deus se fez carne. Então é preciso também olhar para aqueles necessitados, e daí eu acho que a caridade, né, o amor, consegue se expressar melhor. Então, unindo, né, essas reflexões privadas, familiares e todo esse esforço para fazer com que o amor se expanda, eu acho que a gente vai ter um Natal melhor e, inclusive, olhando para a eternidade neste... eu sou uma criança, sou humilde, como disse o Ítalo, mas tenho toda uma vida pela frente. Eu acho que esse é o momento de aproveitar o Natal. Álvaro, antes de você tocar mais uma música pra gente, responde aí, qual é o Natal que vale a pena ser vivido? Eu penso numa partitura. Eu sabia. Porque... Não, uma partitura é um papel com um monte de notas. A Nona Sinfonia de Beethoven é um papel com um monte de notas. Aquilo não tem vida. Então, a finalidade do artista é justamente estar num polo da composição, o compositor no outro polo, o intérprete, para recriar isso. Não é reproduzir, é recriar, é dar vida àquilo, né? Então, a única forma de a gente dar vida a essa data é um significado profundamente espiritual, que não há outro. Não há necessidade de um presente, né? Você pode dar um presente, mas dá o presente para o aniversariante, né? E acho que o presente que o aniversariante quer é que você se aproxime dele. E esse presente, portanto, tem que ser profundamente espiritual. Então, quando você fala, Rafael, que você tomou essas decisões espirituais de aproximação, isso é compatível com o Natal. Quando uma pessoa, por exemplo, toma uma decisão de pedir perdão, né, de dizer, olha, mas não como eu vejo tantas vezes, né? Se teve alguma coisa que eu fiz que te magoou, as pessoas falam assim, desculpa qualquer coisa. Não. Isso não é pedir desculpas, não é pedir perdão. Eu queria pedir perdão porque ontem eu falei isso para você dessa forma. Se a gente faz um ato desses, que é um ato eminentemente espiritual, né, se a gente reza... Eu me lembro, assim, muito de uma igreja que eu estava, e aí estava um menininho ajoelhado. O menininho tinha 3 anos, 4 anos. Ele estava ajoelhado no banco e eu passei, mal se podia ver. Mal se podia ver o menino. Você só via 2 mãozinhas ali em cima e a mãe perguntou, mas filho, por que você está ajoelhado, né? Ela, claro, queria falar, você não está vendo nada, fica de pé. Filho, por que você está ajoelhado? E a criança respondeu com português errado, mas disse assim, é para ser mais pequeno. Então eu acho assim que um homem de joelhos chega muito mais longe do que muitos homens caminhando. E essa é a grande mensagem a gente vê a mãe de joelhos diante do menino, né? Então eu entendo o Natal assim, como essa vida que você dá uma partitura. E essa vida é uma aproximação espiritual.
Ponto final.